Olá, bem-vindos ao Bookcast, o espaço de análise literária aqui do canal Arqueobook. Hoje a gente mergulha num tema super atual, né, com o livro Desconecte-se, uma jornada de volta à vida real, do Richard Guerra. Foi lançado pela Thomas Nelson Brasil em 2019. Isso aí. É um livro que, olha, pega a gente pelo braço e pergunta: como é que a gente vive nesse mundo digital todo sem se perder do que realmente importa? É uma pergunta essencial hoje em dia. Totalmente. E o autor propõe uma rota, usando a carta de Paulo aos Efésios, e especificamente o capítulo 4, como um guia, um mapa mesmo. Uhum. A nossa missão aqui é tentar extrair as sacadas mais valiosas sobre como viver com propósito nessa revolução tecnológica toda. Preparados para essa análise? Sem dúvida. A premissa do livro é forte. Ele parte do ponto que a tecnologia, claro, trouxe muitas coisas boas, mas também nos impactou de um jeito que acabou nos desconectando. Desconectando da realidade, das pessoas. Exato. Da realidade, das pessoas próximas, às vezes até da gente mesmo. O Guerra não quer, demonizar a internet, não é isso. A ideia é propor uma recalculagem de rota, como ele mesmo chama, Gostei desse termo. usando justamente essa sabedoria bíblica de Efésios 4 para a gente se reconectar com Deus, com uma vida mais autêntica. Essa analogia do Waze, que ele usa logo no começo, é muito boa, né? Aquela situação, você tá seguindo um GPS, aí decide ignorar porque acha que sabe o caminho E se perde. e ouve o recalculando a rota. Exatamente. E ele conecta isso direto com a nossa vida hoje, na chamada quarta revolução industrial. Tudo muito rápido, muita distração e o risco real de perder o rumo, né? O nosso propósito. Sim, ele argumenta que o mundo digital, de certa forma, nos formata. Cria uns vícios meio escondidos, tipo o vício da distração constante, ou aquela busca por aprovação, por likes. É isso. E o perigo maior que ele aponta é que essa formatação acontece quase sem a gente notar, sabe? A gente vai absorvendo características, hábitos, valores do mundo online que, quando vemos, já estão impactando o nosso dia a dia offline. Faz sentido. Por isso, o primeiro posto dessa jornada que o livro desenha, o primeiro capítulo, digamos assim, é sobre o nosso auto-chamado em Cristo. Autochamado. A ideia central é, antes de sair usando a ferramenta, a internet no caso, a gente precisa ter clareza de qual é o nosso chamado principal. E o ponto-chave é que esse chamado não vem do nosso esforço, do nosso mérito. Vem das bênçãos espirituais que a gente já recebeu em Jesus. Efésios 1, versículo 3 fala disso. Ah, então não é algo que a gente conquista, mas algo que a gente recebe. Exatamente. É um chamado para um relacionamento com Deus, não para uma performance para Deus ou para os outros. Isso me faz pensar muito. Como essa ideia de um chamado para relacionamento se choca de frente com a cultura da performance que a gente vê direto nas redes sociais. É um choque direto, né? Onde todo mundo parece estar mostrando só a melhor versão, aquela versão editada. O livro bate muito nessa tecla. A cultura online, muitas vezes, exalta a imagem, a performance, o mérito próprio. Olha como eu sou bom, como minha vida é incrível. Uhum. Já o chamado em Cristo, que o Guerra explora com base em Efésios, tem outras bases, outras verdades. Ele destaca 3 pontos importantes sobre esse chamado. Quais seriam? Primeiro, fomos chamados quando estávamos mortos espiritualmente, ou seja, sem mérito nenhum, zero. Nossa, Segundo, fomos chamados para um estilo de vida radicalmente diferente. Conectados com o Pai, guiados pelo Espírito, livres na verdade, perdoados, com esperança eterna. Um pacote completo. uau! E terceiro, fomos chamados para um propósito específico nesta era, neste contexto tecnológico que a gente vive. Entendi. Então, talvez a primeira grande sacada que a gente tira desse começo do livro é a necessidade de uma coerência radical. Exatamente essa palavra, coerência. O que eu sou e faço online tem que ser um reflexo do que eu sou e faço offline, porque ambos deveriam refletir essa nova identidade em Cristo. Perfeitamente. Na vida cristã não se divide em caixinhas, sabe? Sagrado aqui, secular ali. Paulo fala em Efésios 4 sobre despir-se do vale o homem.
que o Guerra associa a esse estilo de vida antigo, egocêntrico, meio inútil, que ele chama até de gentil.net, uma brincadeira com a internet. Ah, boa. E, ao mesmo tempo, revestir-se do novo homem, que é o próprio Cristo. Nossas ações digitais não são um mundo à parte, são um campo de batalha, campo de vivência dessa nova identidade. Isso já puxa o gancho direto para o segundo posto que ele aborda, pura verdade. Sim. Se a nossa identidade é em Cristo e Cristo é a verdade, como isso afeta nossa relação com a mentira? O autor usa uns exemplos culturais bem fortes, né? Cita uma vila grega, Basílica, e até personagens brasileiros como Macunaíma, o Chicó do Alto da Compadecida, para mostrar como a mentira pode ser meio que normalizada culturalmente. Sim, ele explora bem isso. Como diferentes culturas, inclusive a nossa, com o famoso jeitinho brasileiro, podem acabar relativizando a verdade, né? Dando uma disfarçada nela. Mas o livro ancora a discussão num ponto fundamental que eu acho essencial. A verdade, com o V maiúsculo, na perspectiva bíblica, não é só um conceito abstrato. É uma pessoa, Jesus Cristo. Ah, interessante isso. A verdade como pessoa. Exato. E se Jesus é a verdade, então mentir não é só, digamos, um deslize moral. É se alinhar com o oposto de Cristo. É algo sério. Nossa. E aí Efésios 4, versículo 25 é muito direto. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. E por quê? Paulo continua. Porque somos membros uns dos outros. A mentira quebra a unidade, então. Quebra totalmente a unidade do corpo de Cristo. E pensando no nosso mundo digital, nossa, cheio de fake news, imagens manipuladas, narrativas distorcidas, qual a implicação prática disso tudo pra gente? Essa é a pergunta. Como aplicar isso hoje? A implicação é gigantesca. E a responsabilidade de quem se diz cristão é dobrada, eu diria. Não é só não criar mentiras, é ser extremamente criterioso com o que a gente consome e principalmente com o que a gente compartilha online. Aquela coisa de checar antes de passar para frente. Com certeza, a verdade online exige verificação, exige discernimento. Compartilhar uma notícia falsa, uma imagem fora de contexto, mesmo que sem má intenção, causa um dano real. E vai totalmente contra esse chamado à verdade em Cristo. A grande sacada aqui é: nossa interação digital com a informação não é neutra. É um ato moral e espiritual. Exato isso. E falando em reações e interações online, o terceiro post que ele chama de Chocapeta. Esse nome é ótimo. É ótimo. Ele entra num assunto bem delicado, a ira. Usa até a cólera do Aquiles, lá da Ilíada, como exemplo de como a vingança era vista na cultura grega. Sim, era algo quase esperado, né? Uma reação normal. Mas aí vem Paulo, em Efésios 4:26, citando um salmo e diz: "Quando vocês ficarem irados, não pequem." Como separar uma coisa da outra? Ficar irado sem pecar. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Principalmente na internet, onde tudo parece feito para a gente reagir na hora, impulsivamente. Exato. Um comentário atravessado, uma notícia que revolta. O autor, seguindo a interpretação bíblica clássica, diferencia bem a ira que é pecaminosa, aquela movida pelo nosso ego ferido, pelo orgulho, pelo desejo de vingança, da chamada ira santa. Ira santa, tipo a de Jesus no templo. Exatamente. Uma indignação contra o pecado, contra a injustiça, que não busca o mal do outro, mas a restauração do que é certo. A orientação de Paulo em Efésios 4 é dupla e muito prática. Quais são? Primeiro, não deixe essa ira, essa provocação inicial virar ressentimento. É o famoso não se ponha o sol sobre a vossa ira. Resolva rápida. Não deixar acumular. Isso. E segundo, não dê brecha para o diabo agir através dessa ira. Efésios 4:27. A raiva descontrolada abre portas espirituais perigosas. Mas na prática, assim, no calor do momento, num grupo de WhatsApp, no Twitter, como fazer isso? Parece quase impossível não explodir às vezes. É um super desafio. Exige um esforço consciente de autoexame, de buscar calma antes de reagir, algo que a velocidade digital dificulta muito.
O livro sugere que a resposta não está na exposição pública cheia de raiva, sabe? Nos xingamentos muito no Twitter, como dizem, mas sim no processo de resolução de conflitos que Jesus ensinou lá em Mateus 18. Aquele de conversar primeiro em particular. Exato. Buscar o diálogo direto. Se não resolver, levar testemunhas e só em último caso levar a comunidade. Mesmo quando o problema é com uma instituição, a orientação bíblica não é sair difamando online. É buscar a pacificação e a justiça pelos meios corretos, pelos canais adequados. O desafio é enorme. Controlar a emoção para não pecar na reação. Colocar um freio. Entendi. Então a questão não é fingir que não sente raiva, mas como a gente lida com ela de um jeito construtivo, que honre a Deus e preserve os relacionamentos. Faz sentido. Passando adiante, o quarto posto é o boa escolha. E o foco muda para o trabalho. Gostei muito como ele contrapõe as visões gregas sobre o trabalho. Ah, sim. Aristóteles versus Hesíodo. Isso. Um viu o trabalho como meio para o lazer, o outro valorizava o esforço em si. E aí, ele traz a perspectiva bíblica. Que é bem diferente, né? A visão bíblica, como o livro apresenta, é que o trabalho é algo bom, inerente à criação de Deus. Existia antes da queda no Éden. Ah, não é maldição, então? Não em sua origem. Se tornou penoso, árduo, depois da queda. Mas o trabalho em si é digno. E aí vem a instrução de Paulo em Efésios 4:28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. E aqui o livro dá uma expandida na ideia de furto, né? Não é só roubar dinheiro ou objetos. Exatamente. O Guerra traz uma aplicação muito atual. O furto de tempo. Tipo, ficar enrolando no trabalho, usando o tempo da empresa para coisas pessoais online. Isso, procrastinar no expediente. Passar horas nas redes sociais em vez de trabalhar. Tudo isso, na ótica do livro, entra nessa categoria de furto. É roubar o tempo e os recursos que deveriam estar a serviço do trabalho. Nossa, isso pega para muita gente hoje. Pega mesmo. Mas o ponto principal do trabalho na visão cristã, segundo Paulo, ali em Efésios, vai ainda além de simplesmente não roubar e ser produtivo. Ele completa o versículo. Como ele termina... Para que tenham que repartir com o necessitado. Então o propósito final do trabalho não é só o sustento próprio, ou acumular riqueza para si. Não primariamente. É gerar recursos para poder ser generoso. Isso é radical. Bate de frente com a cultura do consumismo que a internet e especialmente o e-commerce tanto alimenta. Totalmente de frente. A publicidade online, as ofertas, tudo nos empurra para o consumo individualista. Compre para você, você merece. A perspectiva bíblica que o livro resgata é outra. A gente trabalha para ter o que dá. A generosidade, especialmente com quem está passando necessidade, deveria ser o motor, o objetivo maior do nosso esforço profissional. Que mudança de chave! E o autor também cutuca ali as novas profissões digitais, tipo influenciadores, né? Levanta questões éticas importantes sobre o conteúdo que produzem, a responsabilidade que têm e a necessidade de impor limites. Limites tipo descanso, não viver só para produzir conteúdo? Exatamente, descanso, tempo para Deus, dízimos sobre o que se ganha online, não deixar o trabalho digital consumir a vida toda. O grande insight sobre trabalho, para mim, é esse. Ele encontra seu sentido mais profundo na generosidade compartilhada. Muito bom. Faz todo sentido conectar trabalho com generosidade. E a comunicação? Como ela entra nessa história toda? O quinto posto é Santa Língua, baseado em Efésios 4:29. Isso. O autor usa umas referências culturais de novo, fala do teatro de Dionísio, das comédias de Aristófanes, para ilustrar o uso da linguagem torpe. O que seria essa linguagem podre ou torpe hoje, especialmente no ambiente online? O Guerra argumenta, e eu concordo, que essa linguagem torpe, que pode ser traduzida como podre, corrompida, inútil, vai muito além de só falar palavrão. Ah, não é só isso. Não. Reflete, na verdade, uma condição interior. Vem de um coração que não está alinhado com Deus. No ambiente digital, onde a gente tem, sei lá, trilhões de palavras publicadas todo dia, É muita coisa. a gente vê muito dessa podridão verbal ou textual, infelizmente. Comentários carregados de ódio,
Polarização que desumaniza quem pensa diferente, fofoca disfarçada de notícia, calúnia, aquele sarcasmo que só serve para humilhar. Tudo isso entra na conta da linguagem torpe. Sim, porque são palavras que machucam, que destroem, que não constroem nada de bom. Nem para quem fala ou escreve, nem para quem ouve ou lê. E qual seria a alternativa? O que Paulo propõe lá em Efésios 4:29? A orientação dele é muito clara e tem 3 partes. Ele diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Ou dos dedos, no nosso caso, né? Boa. Mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Então tem um filtro triplo aí. Exatamente. Nossas palavras, faladas ou escritas, precisam passar por esse filtro. 1. Elas edificam, constroem, fortalecem a pessoa ou o relacionamento. 2. Elas são adequadas à necessidade daquele momento, tem a ver com timing, com relevância, com o que a pessoa realmente precisa ouvir. E 3. Elas transmitem graça, tem aquele tom de favor imerecido, de bondade, de compreensão. Uau! Isso é um desafio gigantesco para nossa comunicação online. Exige muita autoconsciência, muito controle do impulso. Totalmente. E uma busca ativa por amar o outro, por ser tolerante, como o Tiago fala na carta dele, né? Em vez daquela ânsia de ganhar a discussão, de lacrar, mesmo que seja entre irmãos na fé. Exato. Significa também aprender a respeitar a comunicação do outro, a ouvir de verdade antes de responder. Mudar o foco de ter razão para construir pontes e transmitir graça. É uma mudança radical mesmo. Com certeza. A gente está chegando perto do fim da jornada que o livro propõe. O penúltimo posto, o 6º, é felicidade. Isso. No mundo que está numa busca incessante por felicidade, né? Desde os filósofos gregos antigos até os coaches e gurus pop de hoje. Onde o livro aponta que a felicidade verdadeira está? O livro faz um ótimo trabalho em redirecionar essa busca. Ele tira o foco das fontes externas e aponta para a fonte bíblica da felicidade. A verdadeira felicidade, no grego makarios, que a gente traduz como bem-aventurado, não é uma circunstância externa favorável. É uma condição interior. Uma condição interior. Como assim? É algo que flui de um relacionamento correto com Deus. É desfrutar das bênçãos espirituais que Ele já nos deu, como diz lá em Efésios 1:3, e nas bem-aventuranças de Jesus em Mateus 5. E qual o segredo para manter essa conexão que gera felicidade? O livro dá alguma pista? Dá sim, e é surpreendente. Segundo Efésios 4, versículo 30, o segredo é: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Não entristecer o Espírito Santo. Mas como a gente faz isso na prática? Especialmente pensando no nosso contexto digital. O livro argumenta, baseado no contexto ali de Efésios 4, que a gente entristece o Espírito principalmente por causa das nossas falhas nos relacionamentos. Pecados como amargura, indignação descontrolada, gritaria, calúnia, maldade, que são listados logo em seguida, no versículo 31, eles quebram a comunhão com Deus e com os outros. Entendi. Então, o pecado no relacionamento afeta a comunhão com o Espírito. Exatamente. E o isolamento, que a vida muito focada nas telas pode acabar promovendo, também vai contra o design de Deus, que nos fez para viver em comunidade. Faz sentido. Outro ponto que o livro toca é o risco da superexposição online. Às vezes, na busca por conexão ou validação, a gente troca a intimidade real, que é construída com confiança, com tempo, com profundidade. Por uma vulnerabilidade meio superficial, performática. Isso. Uma vulnerabilidade que não edifica de verdade e pode até acabar nos machucando, expondo feridas de forma inadequada. E o autor conecta essa felicidade verdadeira com a santidade também, né? Sim, totalmente. Ele diz que a base dessa felicidade duradoura, dessa bem-aventurança, é a santidade. Mas não a santidade como um conjunto de regras chatas ou uma cara de falso piedoso, sabe? Mas como uma vida vibrante, uma vida alinhada com o Espírito Santo em todas as áreas. Todas as áreas. Todas. Inclusive a sexualidade, que o livro aborda com bastante detalhe, chamando a pureza dentro dos padrões bíblicos como parte dessa consagração a Deus. E também o cuidado com o nosso ser integral, corpo e mente, que hoje são constantemente bombardeados, né? Excesso de informação, hiperatividade da era digital, tudo isso ameaça a nossa saúde.
Então, santidade é viver de forma saudável e consagrada em todas as dimensões da vida? Exatamente essa a ideia. Uma vida integrada e voltada para Deus. E aí, finalmente, a conclusão da jornada. O último posto, você chegou ao seu destino. Qual é o ponto final dessa desconexão toda que o livro propõe? O destino final, segundo a leitura que o Guerra faz, de Efésios 4 e começo do 5, é a vivência prática do amor cristão nos nossos relacionamentos. Todo aquele processo de se despir do velho homem, se revestir de Cristo, controlar a língua, trabalhar com propósito, tudo isso culmina na grande exortação de Efésios 4:32 até 5:2. Que diz o quê? Diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Nossa, que resumo poderoso! É o coração do Evangelho na prática, né? O objetivo final dessa jornada toda é cultivar relacionamentos primeiro com Deus e depois com o próximo, que sejam marcados por essa bondade, essa compaixão, esse perdão que imita o próprio Cristo. Então, a solução definitiva não é simplesmente jogar o celular fora, deletar as redes sociais e viver numa caverna. Definitivamente não. Seria mais fácil talvez, mas não é a proposta. O livro conclui que a internet como ferramenta até aponta para a nossa necessidade profunda de conexão uns com os outros, mas como tudo neste mundo caído, ela também está afetada pelo pecado. O problema não é a tecnologia em si, mas o coração humano que a utiliza. Entendi. A verdadeira desconexão que precisamos buscar não é da tecnologia, mas do pecado que distorce o uso dela. E a verdadeira conexão que precisamos cultivar é com Cristo. E essa conexão com Cristo transforma as outras. É a única que pode transformar essa conexão profunda com Ele que nos capacita a usar o virtual para construir o real. Relacionamentos genuínos, interações cheias de amor, de graça, que reflitam o caráter de Deus. O chamado final do livro é para a gente encarnar o amor de Cristo. Assim como Ele se encarnou e veio viver entre nós, nós somos chamados a levar esse amor encarnado para o nosso mundo, seja ele digital ou físico. Uau! Que jornada, hein? Desconecte-se realmente nos oferece um mapa, um roteiro bem denso, prático e ao mesmo tempo muito profundo espiritualmente para a gente conseguir navegar melhor nesta nossa era. Fica martelando aqui na minha cabeça aquela pergunta, sabe? Como é que as minhas interações diárias, especialmente as digitais, estão de fato construindo essas pontes de bondade, de compaixão, de perdão? É a pergunta central, né? Elas estão refletindo de verdade esse auto-chamado que o livro tanto fala, ou tô mais na performance, na reação? É uma reflexão poderosa para a gente levar daqui. A análise do livro nos lembra constantemente que a tecnologia é uma ferramenta. Ela potencializa o que já está no coração, mas é o coração humano que continua sendo o centro da questão. Sim. A forma como a gente usa essa ferramenta acaba sendo um espelho muito fiel da nossa real conexão com Deus e com as pessoas ao nosso redor. Exatamente. Bom, esperamos que essa nossa análise profunda aqui no Bookcast do canal Arqueobook tenha sido útil para você que nos ouviu, que tenha provocado boas reflexões. Agradecemos demais a sua audiência, a sua companhia. Muito obrigado. Se você curtiu essa conversa, compartilhe com quem você acha que também pode se interessar por esse tema tão relevante. E claro, a gente adora interação. Deixe seu comentário aí na plataforma onde você está ouvindo, contando o que mais chamou sua atenção ou alguma reflexão que surgiu durante o papo. A participação de vocês é muito importante para nós. Com certeza. E para não perder as nossas próximas análises literárias aqui no Bookcast, não se esqueça de se inscrever no canal Arqueobook lá no YouTube e também de entrar no nosso canal do Telegram. Os links estão todos na descrição, tá bom? Muito obrigada mais uma vez e até a próxima!